Olá, boa noite. Hoje apresentaremos o trabalho com o tema de phishing. Esse trabalho tem como objetivo explicar o que é phishing, como ele funciona, quais são seus principais riscos e apresentar a ferramenta educativa WebTraps, que foi desenvolvida com foco em simulações controladas de ataque de engenharia social. Antes de começarmos, é importante reforçar que todas as ações apresentadas neste trabalho foram realizadas em ambiente controlado e com autorização prévia. Jamais se deve realizar teste de phishing ou ataques de engenharia social em sistemas, redes ou contas de terceiros sem consentimento formal. O uso indevido dessas técnicas é ilegal e pode configurar crime cibernético. Esse projeto tem caráter exclusivamente educativo e foi desenvolvido com o propósito de conscientizar sobre práticas de segurança digital. Sempre lembre-se, o conhecimento em segurança da informação deve ser utilizado para proteger e não para explorar. O phishing é um tipo de ataque cibernético utilizado por criminosos para enganar pessoas e obter informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito, dados bancários e credenciais de acesso. Ele normalmente ocorre por meio de mensagens falsas que imitam comunicações legítimas, como e-mails de bancos, redes sociais ou até lojas virtuais. O nome vem do termo em inglês phishing, que significa pescar, pois o criminoso lança uma isca na tentativa de capturar informações sensíveis do usuário. Para simularmos o phishing, desenvolvi a ferramenta WebTraps. WebTraps é uma ferramenta educacional para testes de phishing e simulação de ataques de engenharia social, desenvolvida para profissionais de segurança da informação, pesquisadores e educadores que precisam demonstrar vulnerabilidades e treinar usuários sobre práticas seguras na internet. Seus pré-requisitos são Python, a versão superior de 3.6, o Node, para a gente conseguir utilizar a biblioteca local Tunnel, e Cloudflare, que também precisa para conseguirmos expor o site online na internet. Essa ferramenta é compatível com o ambiente Linux, macOS e Windows, porém ainda está em versão preview. A instalação da ferramenta é simples e automatizada. Primeiro, realiza-se o clone do repositório do projeto por meio do comando git clone. Em seguida, entra-se na pasta do projeto e executa-se o script de instalação chamado runsh. Esse script cria um ambiente virtual, instala as dependências e organiza toda a estrutura do projeto. E após a verificação do ambiente, o servidor é iniciado automaticamente, deixando a ferramenta pronta para o uso imediato. O WebTraps oferece diferentes opções de execução, podendo ser utilizado localmente através do Flash, ou com túneis públicos utilizando o Local Tunnel e o Cloudflare. Ele também disponibiliza templates prontos de páginas populares, como Facebook, Instagram e LinkedIn, ideais para demonstrações seguras de phishing em ambiente controlado. Além disso, registra automaticamente os dados enviados por formulários, exibindo as capturas no terminal e salvando em arquivos de log organizados. Outra funcionalidade importante é a possibilidade de criar ou importar páginas personalizadas, simulando logins específicos para fins educativos e conscientização. A estrutura do WebTraps é organizada e de fácil compreensão. O arquivo principal main.py inicia a ferramenta, enquanto o app.py executa o servidor Flask. A pasta módulos contém os módulos essenciais, como o sistema de menus, os servidores e os utilitários. Em templates ficam armazenadas as páginas simuladas, incluindo as de redes sociais e os sites personalizados. A pasta logs guarda os registros das capturas, static, contém os arquivos visuais, como CSS, imagem e script. Essa estrutura modular facilita a manutenção e a personalização da ferramenta. Dando continuidade agora com a demonstração prática da ferramenta, então aqui a gente tem um repositório no GitHub dela, onde a gente pode instalar e usar a ferramenta. No caso, a ferramenta ela se encontra num repositório privado, então não é possível alguém baixar sem autorização. Aqui a gente tem uma leve introdução sobre a ferramenta, aqui todos os arquivos de código dela, algumas características, né, quais as linguagens que a gente utiliza. E aqui a gente tem a documentação principal dela, que é muito importante, onde a gente encontra alguns avisos falando que a ferramenta é de uso exclusivo para fim educacional e que o mau uso dessa ferramenta pode se caracterizar como um crime cibernético. E também temos o restante da documentação explicando como instalar e como utilizar. Então, dando continuidade, a gente vai baixar esse repositório aqui na nossa máquina. Então, aqui a gente já tem um ambiente controlado, a gente vai clonar o repositório. Então, aqui já baixou, a gente vai entrar na pasta do repositório. Dentro da pasta, essa nossa ferramenta é muito interessante porque a gente basta rodar um comando onde ele já vai preparar todo o ambiente para a gente e já vai fazer a execução, né, desse programa.
Então aqui a gente pode dar um bash run sh, que é o nosso arquivo que vai automatizar tudo isso para a gente. Então quando a gente roda ele, ele já localiza aqui que é da ferramenta. Então aqui ele começa a fazer as validações, se a máquina, né, tem todos os arquivos necessários para rodar essa aplicação. Então Python, ela já cria um ambiente Python e também já instala todas as dependências. E aqui ele dá um retorno, né? Meio que resumindo tudo que ele fez. Então aqui ele diz que deu tudo ok, só o ngrok não está disponível, só que como a gente não vai utilizar ele, então não tem tanta necessidade. E aqui embaixo ele já começa a execução da ferramenta. Então essa é a carinha principal da ferramenta, né? O menu principal. A gente tem um banner, a gente tem aqui falando quem foi o criador, qual que é a versão, e um aviso muito importante, que entra naquela questão que a ferramenta, né, foi projetada para fim educacional e o uso indevido dela pode se caracterizar como uma atividade ilegal, um crime cibernético. Então, pede para usar com ética e responsabilidade. Então, aqui embaixo no menu principal, a gente tem todas essas opções. Então, aqui a gente tem alguns templates prontos, né, para a gente fazer nosso site phishing. Então tem Facebook, Instagram, LinkedIn e site personalizado, onde eu vou mostrar também para vocês. Então aqui primeiro vamos tentar com um template já criado. A gente vai entrar com o Facebook, então vamos colocar o de 1. Então aqui a gente também tem as opções de como que a gente quer expor, né? Se a gente só quer rodar local, se a gente quer expor isso para a internet utilizando algum túnel. Então no caso eu vou querer expor com Cloudflare. Dando OK, aqui ele já começa a rodar, né, a nossa aplicação com Flask. Então ele está criando ali o site, está começando a servir e também já está conseguindo, após, né, rodar tudo, ele está conseguindo expor isso com o Cloudflare. Então aqui ele já ativou o túnel e também forneceu um link para a gente. Ele também cria um QR Code sobre esse link para quem quiser testar, né, através do celular ou algo do tipo. Então a gente copiando aqui a URL, a gente volta aqui no nosso navegador e a gente entra no site. Então aqui a gente já tem um clone da página de login do Facebook. Então a página é totalmente funcional. A gente entra com senha, o login e senha, thiago@teste.com. A senha eu vou colocar thiago1234. E aqui eu vou clicar em fazer login. Aqui uma coisa muito interessante, que ele está simulando que realmente alguma coisa aconteceu errado. E ele trouxe a gente aqui novamente aqui para o site agora oficial do Facebook, onde a gente vê que é bem parecido. Agora, voltando aqui para o nosso terminal, a gente consegue ver, né, todas as requisições que aconteceu nesse site que ele clonou. Então aqui a gente consegue ter, né, todas as requisições. Aqui a gente consegue ver que teve uma nova requisição post. Então aqui ele pegou o IP. Como eu estou rodando no local da minha própria máquina, ele pegou o IP padrão. E aqui ele trouxe a URL e qual foi o endpoint, né? Então ele viu que chamou /login. Então aqui ele conseguiu pegar o horário, ele pega o IP e ele também trouxe os dados, no caso meu e-mail e minha senha. Continuando, agora a gente vai testar com... Eu vou rodar novamente aqui a aplicação. Eu vou primeiro pegar aqui o caminho, né, de um site que eu tenho, um clone de uma loja, onde eu deixei eles aqui pra gente. Então eu vou copiar. Aqui rodando novamente a nossa aplicação, ele faz, né, toda aquela verificação novamente, se o ambiente está tudo certo. Como ele já instalou a primeira vez, não vai precisar criar nada. Ele só faz as verificações, vê se está tudo ok e simplesmente só começa a rodar novamente a aplicação. Agora, no caso, a gente vai escolher um site personalizado. Então, 4. Aqui ele pede para a gente apontar. Então, eu criei um site simples ali em HTML, CSS e JavaScript, onde ele simula uma loja online. Então aqui eu vou apontar onde está essa pasta do site, que é o ShopFake. Aqui ele já encontrou, deu tudo ok, e ele pergunta qual a opção que eu quero rodar isso. Então eu vou escolher a opção 3. Então aqui ele fala que está iniciando, ele serve na porta, tal. E aqui ele já fez toda a mágica novamente. Ele já ativou o túnel, criou uma URL, ele já pegou a URL e colocou num QR Code. E aqui a gente pode apenas copiar aqui a URL e jogar no nosso navegador para testar. Então aqui a gente criou, né, um site fake. Então a gente colocou até como atenção aqui, teste controlado de phishing, use apenas dados fakes. A gente criou a loja As Mexicanas, que ela é bem parecida com uma loja online. Então aqui a gente tem alguns produtos.
A navegação de um site ela é bem parecida com um site padrão, então especificações, tudo do tipo. Então, voltando aqui, vamos escolher uma Airfry. No caso, a Airfry está com um preço muito interessante aqui para uma Airfry dessa por menos de R$ 300. Vamos colocar ela no carrinho. Então, aqui no carrinho, a gente já tem, né, a Airfry contabilizada. A gente vamos finalizar a compra. Então aqui é bem o padrão, né, de uma compra online. Então ele pede os dados da pessoa. Vou colocar aqui Thiago, Diniz, aqui um CPF fake. Aqui eu vou colocar um e-mail fake, um telefone 11 999. Aqui um CEP qualquer um, tal. Complemento. E aqui os números do cartão. Eu vou colocar um cartão 1, 2, 3, 4. Aqui o nome do cartão, vou colocar Thiago Diniz, o vencimento vamos criar 12 de 2040. Aqui o CVV 123 e eu quero que seja em 9 vezes sem juros. Então aqui em finalizar a compra, ele gerou o pedido confirmado, ele trouxe todos os dados, ele fala que a gente pode continuar comprando. Legal, ele fez o mesmo fluxo que um site de compras faria. Então, voltando aqui no nosso terminal, a gente agora consegue ver, né, todas as aquisições que foram feitas. Então, a gente consegue ver, né, o usuário clicou, qual tela ele abriu, o que foi carregado. Então, a gente tem todos esses retornos, né? E ali, quando ele finalizou a compra, teve um formulário, enviou o formulário e ele conseguiu capturar todos os dados do checkout, que é aquela página onde a gente coloca nossos dados. Então aqui ele consegue pegar o horário, o IP do cliente, como eu estou rodando no local, ele reconhece como o meu próprio IP. E o endpoint, né, que ele chamou, foi checkout. E aqui ele trouxe todos os dados da compra. Então ele conseguiu pegar nome, CPF, telefone. E uma coisa muito importante, ele também acabou pegando os números do cartão. Então, com base nisso, a gente finaliza nossos testes. Para finalizar, é importante reforçar que o WebTraps é uma ferramenta educativa destinada exclusivamente a testes autorizados em ambientes controlados. Qualquer uso sem consentimento é ilegal e antiético. A segurança da informação deve sempre priorizar o respeito à privacidade e à integridade dos sistemas e das pessoas envolvidas. Em resumo, compreender como funcionam os ataques como phishing é fundamental para não explorá-los, mas para fortalecer a defesa digital e promover uma internet mais segura para todos. Com isso, encerramos nossa apresentação sobre o tema phishing e a demonstração da ferramenta WebTraps. Agradeço a atenção de todos e reforço a importância de se manter sempre atualizado e consciente sobre as ameaças digitais.